Fala, torcida vascaína, estou preparando aqui as minhas coisas para viajar para lá, ver minha família, né? Rever minha família, aproveitar essa época do ano aí que é feita para isso, né? Mas não quero deixar de falar com vocês não, né? Deixar de atualizar aí o canal, porque a gente tem muito assunto para pôr em dia, não é mesmo? Então, vou tentar fazer aquele esquema de fazer vídeos fora aqui do nosso QG, do estúdio sobre Vasco. Tô levando aqui, ó, todos os equipamentos que precisa para isso. E se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer aqueles vídeos na estrada, né? Então a gente vai iniciar aí mais uma vez aquela série sobre Vasco na estrada. E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a questão do último evento que teve do Vasco, Vasco Transparente, né? Rolou nessa terça-feira, um evento feito para prestar contas do Vasco, do elenco do Vasco, e foi muito interessante, eu achei muito interessante. Eu acho que, bom, se for comparar com o que a gente tinha de prestação de contas na época do Eurico Miranda, é até sacanagem, né? A gente saiu de um evento que era basicamente o Eurico chamando o pessoal na sala de imprensa, jogava uns números lá, vomitava uns números tirados sabe-se lá de onde, falava que tinha uns papéis para explicar melhor a situação, sendo que o que os jornalistas falam é que esses papéis, esses documentos nunca chegavam na mão deles. As crianças deixam tudo espalhado pela casa, é impressionante. Mas até injusto, que nem eu falei, até injusto comparar uma situação com a outra. É que nem defender a contratação de um lateral direito dizendo que ele é melhor que o Rafael Galhardo. Não dá pra esperar. O mínimo que se espera é que se a gente contratar um lateral direito, ele seja melhor que o Rafael Galhardo, né? E ser melhor que o Rafael Galhardo não significa que você é um bom lateral. Você pode continuar sendo ruim e ser melhor que o Rafael Galhardo. Por conta disso, desse raciocínio, acho que é até injusto a gente comparar essa apresentação agora, feita com números realmente críveis, né? Para uma plateia, num ambiente muito mais formal, comparar com o que eram as prestações de contas até aqui, é até depreciativo de todo o esforço que a diretoria do Vasco teve. Então é só para pontuar mesmo que eu estou levantando, mas a gente nem vai levar isso muito em consideração, até porque eu acho que de maneira geral foi uma boa apresentação do Vasco, sim. Por que eu acho que foi uma boa apresentação do Vasco? Porque usou números ancorados, né, lastreados por uma grande empresa de consultoria, uma empresa de renome na área, ao contrário de antigas consultorias, né, que tiravam números sabe-se lá de onde. O pessoal brinca, né, parece que era feito no esquema do papel de pão ali, anotava os gastos. Dessa vez não, trouxe uma consultoria externa, uma consultoria de renome para levantar os números. Começou a usar também um programa de controle de custos, lá aquele TOTS, né, um programa conhecido internacionalmente e que realmente evita que a gente crie buracos negros no fluxo de dinheiro do Vasco, aquela coisa que a gente tem de entrou dinheiro do pagamento do Madison, mas ninguém sabe onde foi parar, sabe essas coisas que a gente já cansou de ver no Vasco? Teoricamente, né, com a implementação desse programa, essas coisas deixam de acontecer. O Vasco vai saber exatamente aonde está indo o dinheiro, o seu tão suado dinheirinho que o Vasco vem ganhando. E eu, como não sou da área também, eu não trabalho com administração, nem muito menos com financiamento, essas coisas, mas eu conversei com um amigo meu que é da área, que trabalha justamente com essa administração esportiva, né? Que não é vascaíno, então quer dizer, é uma visão aí sem paixão da apresentação do Vasco, e ele elogiou essa parte. Ele falou que realmente os números ali são muito críveis, né? E que a projeção que o Vasco faz para o futuro, né, para a equação da sua dívida, é uma proposta bem razoável também, não tem nenhum absurdo ali, né? Não é como se o Vasco estivesse propondo assim, a gente tem uma dívida de 500 milhões, a gente vai resolver em 2 anos, porque a gente está prevendo que nos próximos 2 anos a gente vai achar um garoto na base que vai ser o novo Messi, que a gente vai vender para o Real Madrid por 300 milhões, e que para completar aí o que falta a gente vai achar, sei lá, uma jazida de diamantes debaixo de São Januário, que vai dar um lucro, que vai fazer a gente, sabe, não é essas coisas mirabolantes, não.
está propondo coisas críveis ali, metas completamente alcançáveis para conseguir, daqui a 3, 4, 5 anos, ter uma situação muito mais tranquila no que se refere à dívida, né? A equação da dívida do Vasco. Não é que a dívida vai desaparecer, mas ela vai ficar equacionada. Mas qual é o grande problema dessa proposta? É que para você atingir esse objetivo, o Vasco vai precisar ter uma administração bem austera nos próximos anos aí. Nessa administração até o final, na próxima administração também. E o grande risco é justamente, no meio desse caminho aí, por um motivo ou por outro, o Vasco resolver jogar tudo pro alto e desistir dessa solução, né? A gente já cansou de ver isso aí. O Vasco resolver renegociar a dívida com credores, com jogadores, e depois de um tempo jogar tudo pro alto por um motivo ou por outro. O que só deixa as coisas mais difíceis, né? Imagina aí que o Zezinho das Couves vem cobrar o Vasco, que o Vasco está devendo 10 milhões para ele. Aí o Vasco fala: vem cá, Zezinho, vamos conversar, não penhora aí a dívida do jogo não adianta entrar com processo, vamos conversar aqui, vamos tentar chegar num acordo. Em vez de eu te pagar aqui esses 10 milhões agora à vista, que eu não tenho como fazer, pode penhorar aí jogo, pode mandar a justiça pra cima da gente, não tem como a gente te dar esse dinheiro, vamos resolver aqui, conversando na amizade. Que tal se, em vez de eu pagar 10 milhões agora pra você, eu te pagar isso em parcela aí de 20 vezes de 500 mil? Vai ser os mesmos 10 milhões em 20 vezes, com a garantia de que todo mês você vai ganhar. Aí assim, pô, não dá, eu tava querendo esses 10 milhões agora, ao vivo, eu ia investir não sei aonde, você tá falando para pagar esses 10 milhões em 20 vezes, não quero. Calma, Zezinho, calma, vamos fazer assim então o seguinte, ó, em vez de eu pagar em 20 parcelas de 500, eu vou te pagar em 22 parcelas de 500. Aí no final desses 22 meses, você vai estar aí demorando um pouco mais para receber, mas em compensação, em vez de 10 milhões, você vai receber 11 milhões. Será que não está melhor? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Zezinho, o negócio é o seguinte, não tem 10 milhões, tu não vai ganhar 10 milhões agora. Ou você fecha isso aí ou não fecha. E aí, o que você vai querer? Aí o Zezinho, tá bom, então topo, beleza, vamos fechar esse acordo aí, 500 mil por mês, tá fechado? Tá fechado, beleza. Aí passa um mês, o Vasco paga, passa 2 meses, o Vasco paga, aí no terceiro vez, o Vasco deixa de pagar. Aí, amigo, quando o Zezinho vier, aí já não vai querer conversar. Se o cara já tava de má vontade antes, depois de tomar o calote de novo, aí que não vai ter mais conversa, aí manda pro pau, aí bloqueia a conta, aí penhora receita de jogo, aí é a bagunça financeira que a gente tem visto no Vasco. Então é importante o Vasco seguir esse planejamento que está sendo apresentado agora, para lá no final isso não se transformar num buraco ainda maior. E quais são os grandes riscos que o Vasco enfrenta? A torcida precisa entender desse momento complicado do Vasco. Porque, por exemplo, ano que vem, ano de eleição, a gente sabe que o Campelo é um cara vaidoso, vai querer se reeleger. Ele com certeza vai querer se reeleger, só não se candidata à reeleição se ele achar que não tem a menor chance de ganhar. E aí, para se eleger, ele pode querer fazer um time forte, né? Pode querer fazer um time forte, e para fazer esse time forte, às vezes vai ter que gastar mais do que pode gastar, e nessa, ó a chance da gente jogar tudo pro alto e o rombo voltar. Ou então não, o Campelo consegue se manter ali nas rédeas, o pessoal em volta dele consegue convencer ele de que justamente essa disciplina financeira, essa responsabilidade fiscal é o grande legado que ele pode deixar pro Vasco. E aí o Campelo não gasta mais do que pode, faz um time ali mediano, dentro das possibilidades do Vasco. Mas aí a torcida não compra isso, aí vem um candidato de oposição vendendo mundos e fundos e que é eleito, e esse cara entra e aí contrata Paulo Henrique Ganso, contrata Pato, contrata Alex Teixeira, e faz um timaço, é campeão da Copa do Brasil, é campeão do Campeonato Brasileiro, mas gera um rombo que depois vai fazer a gente cair de novo para a segunda divisão. É um risco real que existe também, né? É um risco para o qual a gente tem que estar muito atento. Mas enfim, é um risco do qual os atuais administradores ali do Vasco não tem nada com isso, né? Eles estão ali fazendo a parte deles, tentando justamente gerar esse plano aí de contenção e de solução da dívida, e o que a gente tem que torcer e esperar é que esse plano seja respeitado aí pelos próximos anos até essa equação estar resolvida, né? Depois, ao longo da semana, essa apresentação foi na terça-feira, acho que foi na quinta ou na sexta, rolou uma live também dos vice-presidentes envolvidos ali, o Bruno Maia, que é o presidente
do departamento de marketing chamou os vice-presidentes envolvidos na apresentação para justamente tirar algumas dúvidas, e o que eles levantaram foi justamente isso, né? Que eles entendem o sofrimento da torcida, de não conseguir ter um time mais capacitado, com melhores jogadores, e que eles mesmos sofreram muito durante a temporada por conta disso, mas que eles sabem que a única solução para o Vasco sair desse buraco onde que ele está é passando por esse período de vacas magras aí, e que, portanto, a gente tem que seguir por esse caminho. Enfim, essa parte da apresentação aí realmente ela foi muito boa. Que nem eu falei, esse amigo meu aí que é da área elogiou bastante, falou que passa um profissionalismo e uma seriedade da direção, né? Ele, na verdade, não entendeu a segunda parte da apresentação. Quando o Vasco começa a falar do estádio, começa a falar do CT, ele falou assim, pô, tem muito vídeo ali só mostrando o Campelo que não diz nada, né? Parece mais propaganda do Campelo do que anúncio para os investidores. E ali fica assim, coitado, não conhece o Campelo, né? Com certeza ele quer aparecer e aproveitou aí essa apresentação para mandar uns videozinhos enchendo a bola dele. E a parte do CT lá e do estádio, também entendo que foi mais uma jogada para a torcida do que para os investidores até, né? Esse meu amigo, ele falou assim, cara, eu gostaria muito mais de ter visto propostas do Vasco de licenciamento da marca, proposta para os investidores de como aplicar o dinheiro, sugestão de parcerias, né, das marcas para trabalharem com o Vasco, ao invés de ficar vendo o vídeo do Campelo enchendo a bola do Vasco, ou então vídeo de um novo estádio, né, que aí é um investimento muito mais complexo, exige muito mais investimento, muito mais arriscado, e que ele interpretou muito mais como um jogo de cena para a torcida do que para os investidores em si. E eu digo que, cara, se foi para a torcida, se foi jogada para a torcida, convenceu, né? Porque o torcedor vascaíno ficou realmente muito empolgado com a proposta aí do novo estádio de São Januário. Não é para menos, é uma proposta muito legal também. Tem vários pontos interessantes nessa proposta do novo São Januário, novo complexo de São Januário, né? É realmente uma coisa que a torcida do Vasco pede há muito tempo, uma reformulação de São Januário. Precisa, é um estádio super charmoso, orgulho de todos os vascaínos, mas que tá velhinho já, né? Tem certas coisas ali que precisam ser atualizadas. Aí você vem com a proposta desse estádio novo, muito bacana, vários pontos interessantes ali a se ressaltar. Gostei muito da ideia das duas torres ali, uma sendo mais administrativa, outra sendo mais voltada para o torcedor mesmo, com museu, com sala de troféu, com restaurante, a loja do Vasco, né? É uma necessidade que eu vejo há muito tempo ali de São Januário, que é ter um complexo para atender o torcedor em qualquer dia da semana. Depois que eu comecei a fazer sobre Vasco, já recebi vários pedidos da galera, torcedores de outros estados que vão para o Rio de Janeiro, querem conhecer São Januário e se perguntam, será que consigo ir lá no dia da semana, ver alguma coisa? E isso não é muito esclarecido, né? Eu mesmo não sei dizer se você pode chegar qualquer dia em São Januário, bater lá na porta e consegue visitar a sala de troféus, consegue fazer um tour pelo estádio. Não sei, né? É algo que eu acho que eu poderia explorar, e é até um vídeo que eu quero fazer no futuro, falando sobre o Museu do Vasco e sobre como explorar melhor São Januário, mas que eu acho que a proposta desse estádio aí caminha de encontro ao que eu penso. Então foi uma proposta muito interessante, mas, assim, propostas interessantes de reformulação de São Januário, eu já vi muitas. Eu que já não sou mais um garoto, já vi muitas. A primeira delas lá nos anos 2000, quando o Vasco tinha aquela parceria com o Nations Bank, quando dinheiro não era problema para o Vasco, e não rolou naquela época, né? Uma proposta que até hoje aparece aí de vez em quando como se fosse nova, é lá de 2000, de 18 anos atrás. Depois tiveram outras oportunidades, né? A gente teve aí Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, vários eventos internacionais acontecendo no Rio de Janeiro, em que o Vasco poderia se aproveitar disso para reformular o estádio, não reformou, vai reformar agora, que está aí, né, nessa sinuca de bico financeira. A gente vendo aí outros clubes brasileiros que reformaram seus estádios em situação financeira muito melhor que a do Vasco, e eles também penaram, sofreram para conseguir reformar o estádio. Não é uma coisa trivial fazer uma reforma no estádio de futebol. Então, não é que eu acho que é impossível de acontecer, mas eu me permito ser bem mais cético que a maioria dos torcedores aí
quanto a ver esse projeto saindo do papel, infelizmente, né? A gente num clube que está enfrentando problema aí para pagar salário de jogador, para pagar salário de funcionário, né? Atrasa aqui, atrasa lá, várias vezes o mês fica com 45, 60 dias. Temos que fazer o CT também, é mais prioridade, né? Porque o CT precisa ser feito por uma questão de demanda da CBF. Diante desse cenário, você vai falar em reforma do estádio também? Me parece sonhar alto demais. A proposta do CT é legal também, né? Ganhar esse terreno da prefeitura, que já tinha sido oferecido para o Vasco, mas metade seria do Vasco, metade seria do Botafogo. Agora o Vasco está negociando para pegar as duas partes do terreno, e aí tem realmente um espaço bem grande para fazer um CT integrado, da base, com os profissionais. Uma proposta bem legal, mas que também é cara. Só para terraplanar ali a região, né, onde seria o CT, já é um custo aí da ordem de 30 milhões de reais. Então, quer dizer, mais um dinheiro que o Vasco tem que tirar, não se sabe da onde. E aí você ainda quer falar de estádio por cima disso? 209 milhões de reais de orçamento? Realmente me parece bem difícil, né? Ah, mas a torcida pode ajudar, mas se vender jogador pode ajudar. Eu acho que pode ajudar, com certeza. Eu acho que se for sair um estádio, a gente vai ter que contar com a ajuda da torcida, sim. Mas só a torcida sozinha, amigo, não consegue juntar 200 milhões não, você vai me desculpar. A gente não consegue botar nem, sei lá, 50 mil sócios, torcedores. Vocês acham que vai conseguir juntar só a torcida 200 milhões para reformar um estádio? Eu acho difícil. Repito, acho que pode ajudar, mas isso sozinho não garante a reforma do estádio, não. De qualquer maneira, eu vejo essa proposta aí com bons olhos, até porque nessa live que teve ali depois, o pessoal lá, os VPs, explicaram que a ideia desse projeto é ser um plano piloto, né? Uma orientação para ser seguida, para quando houver essa reforma, mesmo que não seja ali no prazo previsto, a gente hoje já se oriente por ela. Porque uma coisa que eles levantaram e que eu concordo completamente, me irritava muito na administração Eurico Miranda, é essa política dos puxadinhos, né? Ah, tá precisando de uma sala para fazer, sei lá, uma academia. Ah, faz aqui de baixo, sabe? Ah, vou fazer a loja. Ah, então faz a loja ali. Ah, agora precisa fazer o Capris. Aí faz o Capris aqui. Sem ter nenhuma projeção do futuro, né? De quando vai ser aquilo. Por exemplo, construiu lá uma estrutura, um prédio inteiro pro Capris, do lado de São Januário. Sabe, ninguém mais treina em estádio hoje em dia, já estava claro que o Vasco precisava de um CT, aí construíram aquele prédio lá, passaram aí 2, 3 anos, já veio a ordem da CBF que os times que estão na Série A precisam treinar no CT, que não pode treinar no próprio estádio. O Vasco já teve que alugar lá o CT do Almirante às pressas, e o prédio onde era o Capris ali perdeu a funcionalidade. Você levantou um prédio ali, sei lá, 2 andares, né? Todo um galpão de 2 andares que já perdeu a utilidade em menos de 2 anos. Por quê? Porque falta um planejamento. Teoricamente, com esse plano piloto aí do estádio, a gente evitaria isso, né? Se o Vasco for querer construir, o VP até usou lá o exemplo do museu. Ah, vamos construir um museu aqui, onde era então o Capris, a gente faz umas adaptações e constrói um museu aqui. Mas você fala, pô, peraí, você vai construir um museu aqui? E daqui a 2 anos a gente vai estar fazendo o estádio e aí aqui vai ter que quebrar tudo para, sei lá, virar uma torre, virar um estacionamento? Não faz sentido, entendeu? Então você deixa de gastar dinheiro e é uma economia, né? Você não está construindo uma coisa aqui para derrubar dali a 2 anos. E nesse sentido, realmente, por mais que o estádio não vá sair agora, ou atrase um pouco para sair, é interessante ter esse plano no futuro, até para evitar mais gastos desnecessários. Enfim, achei uma boa apresentação, pé no chão, gostei do discurso lá dos nossos vice-presidentes. Com certeza a melhor ala dessa administração Campelo está aí, nessa galera que está trabalhando na parte financeira, administrativa, de marketing. São os grandes pontos fortes dessa gestão Campelo, porque no futebol ainda está devendo muito, né? Está deixando muito a desejar, na minha opinião. Então eu acho que dá uma boa perspectiva para o futuro, né?
pelo menos está havendo um planejamento, um pensamento para o futuro, ao contrário do que a gente via antigamente, quando parecia que o Vasco só estava preocupado em resolver os problemas de agora, sem projetar nada para frente, o que a gente sabe nunca funciona. Enfim, digam nos comentários a opinião de vocês sobre toda essa confusão aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, sininho de notificações, porque assim que der a gente volta aí com mais um vídeo. Agora deixa eu ir lá, terminar de fazer a minha mala, porque eu tenho que partir para ver meus pais, beleza? A gente vai se falando.